Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam muito bem-vindos no nosso podcast de hoje, que está muito especial, o SerraCast Oficial. Hoje eu me encontro emocionadíssimo, porque eu estou contando aqui com a presença de uma pessoa que marcou a minha carreira profissional e depois eu vou dizer por quê. Senhoras e senhores, com vocês, Valmir Salaro. Valmir, muito obrigado pela presença, seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast e é uma honra tê-lo aqui nesse bate-papo. Serra, eu que agradeço o convite, muito obrigado, estou emocionado, a gente já conversou um pouco antes e a conversa vai ser muito boa daqui para frente, mas a gente tem muita coisa em comum. Eu agradeço, cubro essa área policial há 45 anos, fiquei 31 anos na Globo, 20 dos quais no Fantástico, sempre cuidando desses casos gravíssimos que impactam até hoje a sociedade brasileira. Quer dizer, a violência de 45 anos para cá eu só vi crescer, infelizmente. Não, muito obrigado aí pelas palavras. Eu ia fazer uma apresentação mínima sua, né? Mas o seu currículo é muito grande. Você falou, você já adiantou aqui alguns pontos da sua vida profissional. O Valmir, ele é graduado em jornalismo pela Faculdade Casper Libero de São Paulo. Falei certo? E falou. Em 1978, Isso, né? Mais de 40 anos, portanto... você se graduou em jornalismo e, como você bem disse, você trabalhou na TV Globo há mais de 31 anos ou há 31 anos, cobrindo e fazendo reportagens, matérias de repercussão nacional, inclusive internacional, ganhou inúmeros prêmios, né? Trabalhou prestando esse tipo de atuação no Jornal Nacional, no Jornal da Globo, no Fantástico. Isso. E o seu currículo aqui é muito grande. Eu vou fazer o seguinte, geralmente nesse nosso bate-papo, eu procuro apresentar a pessoa, o entrevistado, digamos aqui, assim. Mas hoje não. Hoje eu quero deixar você se apresentar, porque você é uma pessoa, é um profissional que é um exemplo para toda a sociedade. E no decorrer do nosso bate-papo, nós vamos tentar mostrar por quê, né? Então, Valmir, logo de pronto, eu gostaria de passar a palavra para você, para que você falasse um pouquinho da sua carreira profissional. Por que você escolheu o jornalismo? O que te tocou no jornalismo para você escolher esse campo de atuação profissional tão relevante para a sociedade? E, em síntese, como foi a sua trajetória até hoje? Bom, obrigado pelas palavras mais uma vez. Acho que eu vou me emocionar durante o programa todo aqui, Serra. Meu pai, Valdemar Salaro, ele era gráfico e trabalhava como revisor da antiga Última Hora. E ele trazia Última Hora, depois ele trabalhou nos diários associados, Diário da Noite, Diário de São Paulo, e ele trazia os jornais para casa e eu lia. E lia praticamente e tinha interesse nas histórias policiais, mas aquilo não indicava que eu seria um jornalista. Eu tentei prestar vestibular para medicina, para o direito. Eu cheguei a fazer um ano de direito, mas depois eu tive que deixar, porque eu já tinha 2 filhas pequenas e tinha 2, 3 empregos naquela época, né? Final da década de 70, apesar que eu casei mais tarde, né? 10 anos depois, mas já tinha essa questão de fazer a faculdade para poder trabalhar. E eu tinha um interesse primeiro em medicina, depois também prestei vestibular. Eu tinha muita dificuldade na área de exatas, mas eu sempre tive o jornalismo, ou que eu entendesse como jornalismo, assim, dentro de mim. Tanto é que no ginásio eu fiz um jornal de mimeógrafo. A gente vai ter que explicar o que é mimeógrafo, que é uma máquina que você imprime com álcool, né? Então ficava aquele cheiro de álcool e saía a folha impressa. E eu tinha um jornal lá chamado Primata. Foi a primeira vez que eu tive contato direto com a profissão. Mas isso era no ginásio e tal. Aí fui pensando nisso. Meus pais nunca apoiaram que eu fizesse jornalismo. Meu pai queria que eu fizesse ou medicina ou advocacia e tal, mas eu tinha realmente uma queda pelo jornalismo e acabei prestando vestibular na Casper Libero, né, que é uma faculdade tradicional em São Paulo e muito conhecida no Brasil todo, e fui para o jornalismo. De lá eu tive contato com jornalistas que já trabalhavam na imprensa, particularmente na imprensa escrita, e eles precisavam do diploma para poder exercer a profissão legalmente. Então, nesse contato, eu conheci um jornalista chamado Paulo Klein, e ele me indicou
para que eu pudesse fazer reportagens policiais, que tinha uma vaga no Diário do Grande ABC, na região do ABC. Na época, o Grande ABC estava muito movimentado, o Lula era o grande líder sindical, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, quer dizer, mas eu não fui para cobrir essa área, eu fui para cobrir polícia. Foi a primeira vez que eu vi uma pessoa assassinada na minha vida, me lembro muito bem, em Diadema, que é um município da região, pessoa, sabe, morta no chão, uma faca no peito, sabe assim, não quero entrar em detalhes, mas que marcou muito. E fui cobrindo essa área, cobri duro, fiquei acho que 2 anos no Diário do Grande ABC, depois eu passei para a Folha de São Paulo, que eu queria ter essa experiência de madrugada, trabalhei na Folha de São Paulo e foi uma experiência assim muito dura para mim, porque eu entrava às 1 da manhã, saía às 7 da manhã e cobria a violência de madrugada em São Paulo, particularmente as ações da Ronda Tobias de Aguiar, que é uma tropa de elite da polícia, muito conhecida não só em São Paulo, como no Brasil todo. É uma guarnição da Polícia Militar, tem um trabalho próprio de enfrentamento com criminosos, com suspeitos, e eu cobri durante muito tempo essa área. De muitos casos foram tiroteios legítimos, eu não tenho nem que contestar, mas outros, as investigações mostravam que poderia ter havido uma execução de suspeitos ou pessoas que estavam num local que a polícia considerava muito perigosa. Então fui nessa área, depois eu trabalhei na Folha durante o dia, também cobrindo particularmente essa área de violência policial. Depois eu fui para o Jornal do Brasil, trabalhei lá cobrindo a Polícia Federal, quando o delegado Romeu Tuma era o diretor da Polícia Federal. E, em paralelo, eu fui trabalhar na Jovem Pan, que naquela época você conseguia ter 2, 3 empregos, né? Eu já estava casado com 2 filhas, então tinha que trabalhar bastante. E fui assim, quer dizer, depois, em 92, eu fui para a TV Globo, onde eu fiquei 31 anos, trabalhei em todos os jornais da Globo, jornais locais, e também no Jornal Nacional, Jornal da Globo, e fiquei 20 anos no Fantástico, até dezembro de 2023. Hoje eu saí da Globo esse ano, faço alguns trabalhos eventuais para eles como comentarista nos programas da manhã, da Patrícia Poeta, e também trabalho para o site UOL, que eu estou tentando me adaptar, porque eu saí de um mundo e estou indo para um mundo tecnológico que é muito mais complicado para mim, né? Nesse período de trabalho, né, como você bem disse, você cobriu várias reportagens, várias matérias. Algumas assim que você poderia mencionar, além dessa envolvendo a Rota, né? Que me parece que você foi até premiado por uma reportagem. Isso. Se você puder falar sobre isso. Então, na Folha de São Paulo, eu e o jornalista Dácio Nitrini, a gente ganhou um prêmio, o Prêmio Herzog, que é considerado um dos prêmios mais importantes e significativos no Brasil, que é o prêmio Vladimir Herzog, né? Que ele foi torturado e morto pela ditadura, né? Então foi um crime que chocou o país todo. E tem o nome dele é usado, né? Faz parte desse prêmio, quer dizer, o prêmio Vladimir Herzog para nós jornalistas é considerado o mais importante, mais significativo, né? Então a gente ganhou o prêmio Herzog em, acho que 82, eu precisava, mas foi na década de 80. Década de 80, falando sobre a rota, quer dizer, entre o amor e o ódio. Quer dizer, as pessoas na periferia tinham medo da rota e nos bairros mais nobres de São Paulo, as pessoas que moravam ali gostavam do trabalho da rota, porque ela enfrentava os criminosos, assaltantes, assim, de uma forma de igual para igual, e confrontos assim eram noticiados quase que diariamente. Então a gente ganhou um prêmio Herzog, depois eu ganhei um outro prêmio com outro jornalista, Antenor Braido, sobre as execuções na Zona Sul de São Paulo, onde grupos de extermínio agiam, entre eles o Cabo Bruno, que era um soldado da Polícia Militar, Florisvaldo de Oliveira. Ele se notabilizou negativamente por ser um soldado que depois que saía do trabalho, ele integrava um grupo de extermínio e matava suspeitos, pequenos assaltantes, criminosos que incomodavam as pessoas na Zona Sul de São Paulo. E depois, quando eu já estava no Fantástico, junto com o Alain Graça Ferreira, a gente ganhou também mais um prêmio Herzog sobre denúncias de violência contra menores na Fundação Casa. Então, tive esses prêmios que
todos ligados a essa área de violência, tanto violência da polícia como a violência no dia a dia. Bom, você enfrentou reportagens e matérias, assim, inclusive de alta periculosidade na atuação profissional. Você já chegou a ser ameaçado, já sofreu algum tipo de retaliação ao seu trabalho? Eu já tive algumas ameaças, particularmente quando você denuncia policiais, civis e militares por violência ou corrupção, sempre eles obviamente não aceitam esse tipo de acusação. Eu recebi ameaças por carta, por telefone, naquela época ainda não tinha nem o telefone celular, e ligavam para minha casa, ficavam em silêncio. As minhas filhas, quando atendiam o telefone, tinham 9, 10 anos, quer dizer, ficavam apavoradas, porque eu cheguei a ouvir no meu telefone música fúnebre, recebi ameaças, como eu já falei, de carta, ou aviso: olha, toma cuidado, porque você está mexendo com pessoas perigosas na área policial. Quer dizer, faz parte do nosso mundo esse tipo de trabalho, e ameaça também. Não é fácil você conviver com isso, tendo família, tendo filhos, mas faz parte do trabalho e alguém tem que fazer. E eu nunca fiz esse trabalho, mesmo denunciando policiais, obrigado. Eu fiz porque eu queria fazer, porque eu acreditava que o meu trabalho, o trabalho da imprensa em geral, era de fiscalizar esses trabalhos. Se ocorresse um tiroteio e conseguisse se provar que realmente os criminosos atiraram primeiro na polícia, a polícia revidou, os policiais estavam se protegendo, estavam protegendo a própria vida, eu acho que a gente cobre dando os dois lados. Quando haviam indícios e provas de que foi meras execuções, a gente também tem que denunciar e cobrar que esse policial seja punido pelo crime que ele cometeu. E como é que você lidava com essas ameaças a ponto delas não atrapalhar o exercício da sua profissão? Você denunciava? Como que você conseguia contornar essa situação para poder entregar um trabalho de qualidade para a sociedade? Então, eu tinha sempre o respaldo da empresa onde eu trabalhava. Eu trabalhei, acho que 8, 9 anos na Folha de São Paulo, sempre com respaldo. A direção tinha um cuidado, quer dizer, nunca andei com segurança. Eu fui andar com segurança quando eu fiz... cobri junto com a produtora Raquel Radaeli o caso, desculpa, eu falei errado, é Esther Radaeli, se puder a hora que for editar, para falar. Então, eu cobri para o Fantástico, foi uma das últimas matérias que eu fiz, o caso do Tiago Brenan, um empresário milionário do Recife que morava em São Paulo, e ele foi acusado de agredir mulheres. E aí ficou muito conhecida uma imagem no país todo dele agredindo uma moça dentro de uma academia de alto luxo na zona sul de São Paulo. Recentemente, né? É recente. Isso foi 2022, 2021 e 2022. As datas eu não estou lembrado, se você precisar a gente te passa o direito. E a gente fez essa denúncia e ele chegou a fazer ameaças para mim por telefone e de uma forma velada, e eu tive que andar durante 2 meses com seguranças da própria TV Globo para que eu fosse trabalhar, saísse de casa com segurança, voltasse com segurança, e também a minha família, quando eu saía com a minha família, também iam os 2 seguranças com a gente, porque ele chegou a me ameaçar e a direção da Globo achou importante que eu tivesse essa garantia, né? Felizmente não aconteceu nada, eu tenho uma certa preocupação, isso é uma outra questão, me preocupa esse tipo de ameaça, porque eu estou fazendo o meu trabalho ali, e estou fazendo um trabalho para alertar e para valorizar o trabalho dos bons policiais, mas também denunciar o trabalho, muitas vezes violento, dos maus policiais, não só na área de crime, mas também na questão da corrupção. Quer dizer, a gente já fez muitas denúncias de policiais envolvidos com corrupção. O seu foco de atuação profissional, portanto, sempre foi reportagem policial. Policial. Ou, como costumam dizer, reportagem investigativa. Qual é a denominação que você prefere utilizar? Então, eu acho que o repórter de polícia, só contar um detalhe aqui, eu fui para o jornalismo porque eu tive uma oportunidade de cobrir a área policial para o Diário do Grande ABC. Mas normalmente, no nosso meio, você entra numa redação, muitas vezes
reportagem policial porque é a mais fácil, não te exige muito. Quer dizer, normalmente o jornalista ele não tem um conhecimento de uma outra língua, ele não tem um texto nobre, um texto perfeito, e ele está começando no jornalismo. Quando ele entra na redação, ele fica alguns meses ou alguns anos, depois ele vai procurar uma área, como eu chamo, mais nobre. Seria a área de esporte, de economia, de política, de entretenimento. Ninguém quer cobrir essa área policial, que é muito desgastante, é triste. Eu não tenho um preparo e ninguém tem um preparo psicológico para cobrir essa área. Além de tudo, também não tenho um conhecimento jurídico. Conversando com advogados, você vê como o repórter que cobre essa área, ele é um especialista em generalidades. Então, eu sou um repórter de polícia, que é mal visto até mesmo dentro das redações. Estigmatizado? Sim, uma estigmatização total, entendeu? Quer dizer, o repórter de polícia, tal, ele convive com policiais, o mundo dele é um boletim de ocorrência. E eu usei essa expressão assim de chacota, de humilhação, mas como um lema. Então eu falo que eu sou um repórter de boletim de ocorrência. O jornalista investigativo veio depois para valorizar o repórter de polícia, mas até hoje, 45 anos depois, eu me considero um repórter de BO. Preciso ter um boletim de ocorrência para fazer uma matéria. Mas veja que paradoxo, né? Ao tempo em que o repórter de polícia é estigmatizado, ele produz matérias que mais vendem. Sem dúvida. Que mais tem know-how, digamos assim, que mais atrai o público, né? Como isso? A repercussão das repercussão, é que mais dá ibope. Então, eu acho que teria que ter uma discussão mais filosófica, sociológica, que eu não vou conseguir ter. Talvez você possa fazer uma análise melhor. Sob o ponto de vista mercadológico de imprensa, as notícias envolvendo os crimes dão mais ibope do que qualquer outro. Se uma emissora de televisão não divulgar num determinado período um crime, ou se não passar o dia todo divulgado por crime, ela vai à falência. Claro. Né? Não, e quem é que traz essas matérias? São os repórteres de polícia, que são desvalorizados até hoje. Que são desvalorizados e que sofrem internamente esse preconceito e esse estigma, né? Isso. Tá aí algo que eu preciso refletir, porque eu aqui do lado de cá, saindo do jornalismo e vendo a atuação profissional como membro da sociedade, não imaginava que isso acontecesse. Porque o repórter de polícia, ele se arrisca, porque ele fica no meio do fogo cruzado, literalmente. Eu já fiquei no meio de fogo cruzado, numa rebelião que teve na casa de detenção, que foi considerado o maior presídio da América Latina, num confronto entre policiais e criminosos e bandidos, né, e presos que estavam armados. Eu tive que me esconder embaixo de um Fusca, junto com duas freiras que estavam comigo no pátio. Tem a muralha, mas tinha um pátio que dividia, um pátio externo que eles chamavam, depois da grande porta, né, do portão de entrada na casa de detenção. Então já tive essas experiências. E o repórter de polícia, às vezes ele chega junto com a polícia num tiroteio, numa batida numa comunidade, numa favela. Tanto é que muitos repórteres hoje, particularmente no Rio de Janeiro e aqui também, mas mais no Rio de Janeiro, eles usam colete à prova de bala. Você vê o risco que o profissional, que o repórter está correndo. Mas retomando essa questão, quer dizer, a área policial, ela afeta, a segurança afeta todo mundo. Você é advogado criminalista, quase 30 anos, você sente isso direto, né, no seu contato no dia a dia. Quer dizer, além da nossa segurança pessoal, segurança da família, segurança da sociedade. E eu só vejo, nesses 45 anos, a violência e a criminalidade aumentar. Então, quer dizer, é um assunto que interessa a todo mundo, interessa tanto quanto a área econômica e política, só que as emissoras, os jornais dão mais espaço para a economia e para a política, que são áreas mais nobres, do que a própria polícia. E a própria reportagem policial. E esses programas policiais do final de tarde, eu tenho algumas opiniões, tenho reservas em relação, mas eles também acabam prestando um serviço. E a população assiste porque ela entende o que está acontecendo. E ela sabe que aquilo pode acontecer, o crime está muito perto das pessoas. E esses profissionais, eles são, digamos assim, os da área nobre, eles são mais valorizados economicamente, financeiramente, inclusive? Sim, desculpa perguntar, é muito íntimo, né, essa pergunta? Não, pode perguntar. Pode sim, principalmente quem trabalha em jornal, em sites, nesses programas policiais, quem apresenta ganha bem e ganha muito. Quer dizer, eu não posso reclamar do que eu ganhei na TV Globo, eu tive um salário bom e confortável.
como repórter policial trabalhando para uma emissora como a TV Globo, que é considerada a terceira ou quarta do mundo, entendeu? Mas eu tenho colegas que reclamam do salário. Hoje o nosso salário está muito baixo, a profissão de jornalista está um pouco assim desvalorizada, né? Dentro e fora das redações, quer dizer, mas eu não posso reclamar, mas a realidade ela é bem cruel, tanto é que no começo eu tinha 2, 3 empregos, né? No começo da década de 90, eu trabalhei no Jornal do Brasil, na Jovem Pan, trabalhei no Diário Popular e era informante de notícias policiais para a TV Globo. Valmir, eu acompanho o seu trabalho, claro, desde quando eu passei a ter consciência da importância dele, né? Há muitos anos mesmo. E eu percebi, assim, você é um repórter, primeiro, educado, né? Respeitoso para com a sua matéria e para com os entrevistados. Você é um repórter de muita qualidade. E eu percebo, assim, que você consegue muito bem, pelo menos transmite para a sociedade, controlar suas emoções. Aqui, próximo a você, eu percebo que você é uma pessoa, digamos assim, doce. Uma pessoa de um coração grande, uma pessoa caridosa. E nas reportagens você se mantém assim, sereno, como se... Não vou dizer como se não tivesse emoção, mas você não transmite uma emoção nem positiva e nem negativa, né? A sua comunicação não verbal, ela aparenta ser imparcial. É assim que um jornalista deve atuar? Ou você acha que o jornalista, em determinados momentos, deve deixar o lado emocional ser transmitido para a sociedade? Obrigado pela essa análise, gostei da sua análise que você fez. Eu tenho que ser isento, acho que o jornalista tem que ser isento. Essa área é muito difícil para cobrir e para você transmitir a informação. Eu me considero assim muito sensível em relação a essa questão, porque eu acho que uma pessoa que é vítima de um crime, ou tem alguém da família vítima de um crime, vai marcar para sempre a vida dessa pessoa, né? Se perder um filho, perder um marido, e eu já cobri muitos casos de latrocínio, que é o roubo seguido de morte, de pessoas que perderam filhos, perderam maridos, perderam irmãos, quer dizer, isso marca profundamente. E eu tenho a oportunidade de conversar com essas pessoas, e essas pessoas depositam em mim uma confiança. Então, eu tenho que ter todo o cuidado, tenho que ter toda a humildade, que eu acho que isso é inerente de qualquer ser humano, ser humilde, né? E nessa aproximação eu tomo um cuidado muito grande, porque aquela pessoa ela está destruída emocionalmente, ela não sabe como é que vai ser a vida dela depois de que alguém da família foi assassinada brutalmente por bandido, ou numa briga, ou num acidente de trânsito, o que for, entendeu? E tudo isso eu tenho que levar em conta, embora eu nunca tenha feito um curso de psicologia e tal, mas eu acho que esse é o cuidado que todo repórter tem que ter, em respeito àquela pessoa. Primeiro porque eu estou numa situação de comando, de poder, porque eu estou com um microfone, e o microfone da TV Globo é extremamente poderoso, né? Então, e aquela pessoa, ela está abrindo mão de um momento que ela podia ficar com outras pessoas da família, ou com o sentimento de perda dela, para me atender. Então eu tenho que ser extremamente respeitoso. Não quero me estender, mas a minha mulher sempre falou, você tem um coração muito mole para ser repórter de polícia. Eu acho que ela, chama Roseli, acho que ela seria uma melhor repórter de polícia do que eu. E eu, durante a transmissão da matéria, eu tenho que ser, sabe, eu me incomodo, porque eu vou estar entrando na casa das pessoas num domingo à noite, durante o período que eu trabalhei no Fantástico, com histórias tristes, trágicas, que tiram a esperança das pessoas. Então, a minha voz e meu rosto está associado ao crime. Muitas vezes as pessoas não me reconhecem na rua, mas às vezes eu vou num supermercado, numa farmácia, é um detalhe interessante. E eu falo alguma coisa, eu cumprimento alguém, a pessoa que está na minha frente, ou a moça que está no caixa, ela olha para mim e fala, conheço a sua voz, você é da TV Globo, você é do Fantástico. E outros amigos dizem, pô, a hora que eu ouço a sua voz, lá vem tragédia, lá vem violência, casos de violência. Não sei se eu respondi. Não, respondeu, e quero aqui mandar um abraço especial para Roseli, com muito carinho. Obrigado. Valmir, eu fiz essa pergunta também para introduzir um tema que lhe toca, né, em especial. Você foi protagonista recentemente de um documentário
intitulado Escola Base, um repórter enfrenta o passado. Ele foi lançado em 2022 pela Globoplay, né? Encontra-se lá disponível um excepcional, comovente documentário, e ele aborda sobre a sua ótica, sobre o seu protagonismo, né, que você foi o repórter que transmitiu, que primeiro fez a matéria envolvendo o caso da Escola Base. Ele aborda um aspecto assim, sob um viés emocional, racional, porque você traz reflexões pessoais e emocionais também. Eu gostaria que você, se possível, né, eu sei que é um caso que te comove, falasse não só desse documentário, mas o que foi esse caso Escola Base e por que ele te incomoda, que ele aflige o seu coração de forma tão intensa. Ok, Serra. Depois você vai contar um episódio que nos aproximou sem a gente se conhecer e que eu fiquei sabendo hoje dessa história. Não, eu posso até adiantar. Tá. Eu estava conversando aqui com o Valmir nos bastidores, dizendo para ele da minha emoção de estar na presença dele, porque ele, de certa forma, indiretamente e diretamente, marcou os rumos da minha trajetória profissional. Eu estava no 2º ano do curso de Direito, isso foi em 94, interessado pelo curso de Direito, e imaginava ser juiz. E acompanhei o caso da Escola Base. E quando eu acompanhei o caso da Escola Base, depois dele ser finalizado, e aí você vai contar com ele a história, eu decidi mudar. Não, eu não quero mais ser juiz. Eu quero ser advogado criminalista. Porque eu quero oportunizar o meu trabalho, a minha defesa e o meu esforço para aquelas pessoas justamente investigadas e condenadas publicamente por um crime que não cometeram. E aí, desde 1994, 96 eu formo, de 96 até hoje eu sou advogado criminalista, graças ao trabalho que você desenvolveu, graças à Escola Base, que foi um marco. 2 momentos marcaram a minha vida acadêmica. A história do caso dos irmãos Naves, que foi o maior erro judiciário do país, e o caso da Escola Base, que, face ao seu desfecho, mudou a opção profissional de vida. Mas quis o destino que estivéssemos aqui. E gostaria que você falasse desse caso da Escola Base. É emocionante ouvir você falar isso e com essas palavras assim tão legais, entendeu? Que, de uma certa forma, por um erro que eu cometi, influenciou você a tomar uma decisão na sua vida, que você já está há 25 anos, e eu acho que a sociedade de Goiás, de Goiânia, deve agradecer muito pelo trabalho que você faz defendendo as pessoas injustiçadas. Eu acho que você tem um trabalho nobre, tem que ser reconhecido, tem que ser elogiado sempre pela sua coragem, porque não é fácil também não ter que enfrentar do lado de uma vítima injustiçada a polícia, a justiça, os repórteres como nós e a própria imprensa, né? Que é um rolo compressor. Você deve imaginar que você deve sofrer muito junto com as pessoas que você defende. O caso da Escola Base, resumindo, foi em março de 94, eu estava de plantão na TV Globo, e aí, naquela época não tinha celular, uma senhora ligou de um orelhão para a redação, uma chefe de reportagem atendeu. Essa senhora dizia que ela estava na porta de uma delegacia no bairro da Aclimação, na região central de São Paulo, com um filho, e tinha uma outra moça também com a filha, porque os filhos teriam sido abusados sexualmente, que não era um termo que se usava naquela época, isso há 30 anos atrás, abusados sexualmente dentro da escola. A escola chamava Escola Base. Daí vem o caso Escola Base. E como eu cubro a área de polícia, eu fui para lá, cheguei lá, as mães me receberam na porta, estavam super emocionadas, revoltadas, e estavam também 2 casais, os donos da Escola Base. O casal Ikushiro Shimada e a dona Cida, e o casal Paula Millen e o Maurício Alvarenga. Estavam já dentro da delegacia. Eu cheguei, conversei com as mães, elas desesperadas. Eu fui com câmera, né, com um cinegrafista e com um outro jornalista da TV Globo. A gente estava em 3. Nós conversamos rapidamente. Eu fui falar com o delegado falou: a gente está apurando um caso de abuso, não usou o termo, de violência sexual contra alunos. Estavam as mães com as crianças ali. Naquele momento eu acabei fazendo uma entrevista com as mães. O
casal estimada também estava sentado no meio, todo mundo junto ali. É uma sensação que eu nunca tinha vivido, porque eu já tinha 20 anos de jornalismo e não era comum denúncias de violência sexual contra crianças. Hoje, infelizmente, virou uma rotina. Acontece dentro de casa, em escolas, igreja, clubes. Todo dia tem um caso, ou 2, 3 no país todo. Quer dizer, a violência contra a criança no Brasil é uma coisa absurda, né? Uma sociedade, sabe, quem pratica essa violência são os homens, quer dizer, são homens medievais, né, que usam, sabe, do poder, da força para violentar crianças, mulheres, etc. A gente sabe como é que isso é uma epidemia nessa área no Brasil. E, para resumir, para não tomar muito tempo, quer dizer, eu conversei com o delegado e o delegado falou, olha, eu vou esperar vir um laudo do IML, do Instituto Médico Legal, para ver, mandei os meninos, a menina e o menino fazendo esse exame, vamos esperar. E eu voltei para a TV, avisei que tinha um caso grave, só que a gente tinha que esperar no dia seguinte sair esse laudo. Se fosse negativo, acho que o delegado teria que tomar uma outra linha de investigação. Eu voltei 24 horas depois, no final da tarde, e ele me mostrou um telex. Tanto é que nesse documentário, no documentário que você cita, a gente mostra o documento, dizendo que o menino tinha ferimentos compatíveis com um ato libidinoso. Quer dizer, para o delegado, então, tinha uma prova já inicial, não concreta, mas inicial de que coincidia com as versões. Isso. E as crianças falaram com a gente, deram entrevista, a gente cometeu também um absurdo de mostrar o rosto das crianças sem colocar aquele branco. Os borrões, chama, né? Isso, para evitar o reconhecimento. Quer dizer, vários erros começaram aconteceram em cadência ali, numa sequência, né? Vários erros aconteceram numa sequência. E eu voltei para a TV Globo com esse documento, a gente colocou uma matéria no meio do Jornal Nacional. Me lembro que era época de Páscoa, e no meio do Jornal Nacional a audiência era enorme, era muito grande, aquilo teve um impacto assim, arrasador na sociedade, toda a imprensa começou a cobrir o caso, e a história foi evoluindo, e depois eu quero destacar o trabalho dos advogados, de uma advogada nesse caso. E estou tentando resumir aqui, você me ajuda. E aí, essa história, ela tomou um vulto, porque os 2 casais que eu citei foram escrachados, como a gente diz na linguagem jornalística, foram expostos o nome, as imagens, todo mundo filmando. A escola, por causa das denúncias, teve que ser fechada, foi depredada, as pessoas foram ameaçadas de homicídio, de assassinato, todo tipo de ameaça. Quer dizer, mudou completamente a vida desses 2 casais e de mais um casal cujo filho estudou na escola. Mas, de alguma forma, a polícia achava, porque as crianças diziam que tinham sido levadas para um hotel, para algum lugar, para tirar foto. E surgiu uma suspeita de que o apartamento desse casal, cujo filho estudava lá, seria o local, suposto local para tirar as fotos. E a gente depois mostra, tem uma reportagem no documentário da Maria José Sarno, ela mostra o apartamento humilde, simples, que não tinha nada do que a polícia estava investigando. Mesa redonda, espelho no teto, vídeo, não tinha nada disso. Quer dizer, então, foi já começou ali mostrar que a investigação da polícia não era baseada em fatos, mas em suspeitas. Mas mesmo assim a gente cobriu durante 2 meses, até que uma advogada, Maria Elisa Munhol, ela tomou a frente, começou a defender as pessoas e pediu uma nova prova. As crianças foram submetidas a um novo exame no Instituto Médico Legal e nada foi comprovado. Mas aí já sob investigação de um outro advogado, um outro delegado? No meio ainda, no meio da confusão. Só que aí, diante da repercussão, a Secretaria de Segurança e o Comando da Polícia Civil resolveram afastar o delegado Edelso Lemos, que a gente procura no documentário para que ele possa se defender, colocar a versão dele. Ele não quis falar, nunca mais ele... Falei uma vez só com ele, ele também foi punido por isso, podemos até depois dar detalhes sobre esse caso, quer dizer, mas tudo naquele meio, parecia um grande circo ali, formado por jornalistas, por pessoas que se aproximavam da delegacia, a escola também, muita gente ali querendo fazer justiça com as próprias mãos, quer dizer, foi um circo de horror ali.
entendeu? E eu fiz parte desse circo. E eu fui o primeiro jornalista a divulgar essa notícia. E depois se provou, 2 meses depois, com a ajuda desses advogados e a troca do delegado, que aquelas 6 pessoas eram inocentes. Então eu fui o primeiro jornalista, sabe, sem ter esse cuidado maior que eu devia ter tido de desconfiar de tudo, das mães das crianças, do laudo do Instituto Médico Legal, do delegado e de mim mesmo, em ter dado a notícia. Eu podia ter esperado um pouco mais a apuração avançar, e o delegado também, ele cometeu vários erros, ele podia ter decretado o sigilo por se tratar de menores, decretar o sigilo e ninguém ia divulgar nada. E essa história mudou a vida dessas pessoas para sempre, para pior, e a minha também. Porque eu tinha já uma carreira, a Globo me manteve no quadro de repórter, eu continuei trabalhando, fiz matérias a respeito do erro que foi cometido não só pela polícia, pela justiça e pela imprensa, sabe? O Evandro Carlos de Andrade, que era o diretor de jornalismo, ele comandava diretamente o nosso trabalho, e ele falou, não, a gente vai mostrar isso claramente, aonde estão os erros e quem cometeu os erros. Entendeu? Então eu virei meio que um personagem dessa história, né? No mau sentido, porque eu fui o algoz, né? A pessoa que acusou 6 pessoas sem provas concretas, que depois elas caíram por terra. O menino tinha um ferimento provocado por uma constipação, um problema intestinal, quer dizer, nunca nada foi provado, mas a vida futura e a vida dessas pessoas ficou destruída. O casal Shimada acabou morrendo precocemente, né? O seu Shimada morreu de ataque cardíaco, e a mulher dele de câncer. E a gente resolveu fazer esse documentário do meu ponto de vista. Você pode falar, são vários culpados, sim, mas eu queria falar sobre a minha culpa e meu erro. Não sei se eu me estendi demais, mas... Não estendeu. Eu até me emociono aqui, porque eu percebo a sua emoção, né? Eu sinto a sua emoção. Como uma pessoa espiritualmente muito aberta, eu posso perceber isso, e eu percebi também no seu documentário, né, que você se pune, autopune por aquilo que você chama. E eu não estou fazendo aqui sua defesa, não. Eu só estou dando um ponto de vista pessoal sobre como eu enxergaria a sua atuação profissional. Você é um profissional de 40 anos que exerceu uma vida limpa, procurando fazer o que é correto, e se viu num caso, o caso da Escola Base, envolvido na divulgação de uma notícia. Divulgação essa advinda de informações policiais. O que me chamou a atenção na faculdade não foi necessariamente a espetacularização do caso em si. Foi espetacularizado? Foi. Mas isso já vinha no atuado normal, natural da imprensa. Criticável, mas natural, né? E continua até hoje. E infelizmente, nós não tivemos o aprendizado necessário. Mas foi a atuação específica da autoridade policial que municiou os jornalistas de informações essas não definidas, né? E os jornalistas, por sua vez, você se baseou no laudo do Instituto Médico Legal, onde apontava indícios de atos libidinosos, né, praticados contra uma criança. Você se municiou naquelas informações que o delegado passava, e mais, as inúmeras vezes que o delegado deu entrevista na imprensa, ele revelou claramente que o fato dos investigados estarem foragidos ou não terem aparecido até aquele momento revelavam que eles tinham culpa. Né? O fato deles estarem desaparecidos revelam que ele tem culpa e que não há dúvida de que eles cometeram um crime. Então, a notícia foi altamente potencializada pela atuação, infelizmente, do delegado, que acabou se vendo impossibilitado de mudar essa realidade das coisas e tocou o caso da forma, né, que foi até o final. Você chegou a ter contato posteriormente com esses investigados, né? Eu sei que isso faz parte do documentário, né? Eu não gostaria aqui de revelar o documentário, que recomendo que todos assistam. Obrigado. Mas como você foi recebido de uma maneira geral por eles? O que você acha que é o sentimento deles ao participar desse documentário? Pelo menos daqueles que estão em vida ainda, né? Então, depois o caso da Escola Base mudou minha vida radicalmente. Eu pensei até em abandonar a profissão por causa disso. Mesmo? Porque é uma marca que eu vou levar para sempre. Tem um ditado que diz
que o bem que você faz é enterrado com seus ossos. O mal sobrevive a eles. Resumidamente é isso. Então, o mal que eu fiz para essas 6 pessoas, expondo, denunciando uma denúncia injusta e mudando a vida delas, vai ser levado para mim para sempre. E eu sou considerado o repórter da escola base, por vários motivos, né? Por vários motivos. Primeiro, por ter dado a notícia em primeira mão lá na TV Globo, que era o furo jornalístico que obrigou toda a imprensa a cobrir. Segundo, que era uma história inverídica. Como você falou do delegado, o delegado podia ter várias travas que ele poderia ter imposto ali naquele momento para que a história não avançasse, mas não, ele expôs as pessoas e dava entrevistas toda hora, assim, como se fosse, sabe, estava gostando do que ele estava fazendo, era um caso talvez da vida dele. Isso é perceptível. Estava gostando, sabe, talvez, um delegado, você trabalha muito nessa área, os policiais, eles têm uma vida, sabe, assim, discreta, um outro delegado que sai e gosta de ter esse contato direto com a imprensa, com a mídia, da entrevista toda hora, que também é um dever deles. Mas esse delegado, acho que ele saiu do anonimato e de repente ele viu 10, 15 câmeras em cima dele, fotógrafos, jornalistas, todo mundo o assediando, querendo informação e tal. E ele, acho que gostou disso, ele foi para frente das câmeras e disse que ele tinha um crime, que ele não precisava de mais provas. Na verdade, não tinha nada. Esse laudo do IML, e eu queria só fazer um parênteses, porque isso a gente mostra no documentário, a legista que assinou o laudo, dizendo que o menino tinha ferimentos compatíveis com ato libidinoso, durante o documentário nós procuramos essa legista. Hoje ela ocupa um cargo de diretora no Instituto de Criminalística de São Paulo. E ela topou da entrevista, como eu estou falando com você, só que de repente falou, não vou falar mais nada, não quero falar, e o que eu tinha que falar está no laudo. Então aquele laudo que ela fez, então é verdadeiro, então houve um crime, mas também nada disso foi apurado. No documentário também, o seu Shimada, ele dá uma declaração para jornalistas que trabalhavam no programa Profissão Repórter, do Caco Barcelos, da TV Globo, e essa entrevista nunca tinha sido ao ar, mas a gente conseguiu, essa entrevista foi cedida para nós, onde ele descreve detalhadamente o que ele sofreu. Inclusive tortura física. E nada foi apurado. Nada. A polícia de São Paulo, a justiça, ninguém. Quer dizer, o crime de tortura, você que é da área, acho que é um crime que não tem prescrição, né? Não prescreve, né? E ninguém apurou. Quer dizer, a denúncia está no ar. A legista que disse que ela tinha dito no laudo era o verdadeiro, que para ela não mudaria nada, então, para ela, então, houve um crime. Então, nada foi apurado. Você conhece essa área muito mais do que eu. Muita coisa é jogada debaixo do pano, né? Embaixo do tapete, fica por isso mesmo. Então, essa história mudou completamente a minha vida. Depois, o seu Shimada chegou a me dizer que me procurou nos arredores da TV Globo para me matar. E eu fui, ele fala isso também, eu fui procurá-lo para pedir desculpa e virei testemunha de acusação contra o processo que eles moveram, moveram um processo contra o governo do estado de São Paulo. Né? E eu fui testemunha deles durante todo o processo. Chegou a ser ouvido? Fui ouvido várias vezes. Fui ouvido tanto na polícia como na justiça. E isso causou uma certa revolta no meio policial e também em relação ao próprio delegado. Mas eu acho que era a minha obrigação contar. Eu não acusei ninguém, mas eu contar o que aconteceu. E essas pessoas ganharam indenizações, não só das emissoras de TV, incluindo a TV Globo, que pagou, e outras emissoras, mas também contra o governo do Estado. Só a única pessoa que não recebeu hoje, que a gente é a Paula Milling, que para mim, ela aparece no documentário, ela conversa comigo pessoalmente, ela aceita as minhas desculpas numa atitude muito nobre, muito respeitosa, mas ela sofre até hoje. Que é uma mulher que teve 2 filhas, foi abandonada pelo marido, que aparece no documentário e dá um depoimento duro e não me perdoa. Ele fala isso frente a frente comigo. Mas a Paula sofreu muito, é a maior vítima para mim. Porque ela ficou com 2 filhas, hoje ela tem 4 netos, uma filha... Os filhos, ela vive uma situação dramática e até hoje ela não recebeu a indenização que ela tem direito de receber do governo do estado de São Paulo. É uma luta que eu tento, mas eu não tenho caminho, porque tem uma lista, né? Uma lista de pessoas... lista de precatórios, né? Para que as pessoas recebam. Tem uma ordem para receber. Né? Então é um drama que eu tenho contato quase com ela semanalmente. Gente que posso dizer que eu sou
amigo dela, ela me considera amigo, mas eu acho que a hora que ela me vê e conversa comigo, ela sabe que eu sou uma companhia assim que traz ela para lembranças tristes e injustas que ela sofreu. Eu não sou uma boa companhia para ela, mas eu tento acalmar, tento ajudar, a gente tenta ver o que pode fazer. Mas é um caso que, quando eu não falo sobre o caso, alguém vem falar comigo. Então, hoje, por exemplo, eu não falaria sobre o caso, mas eu estou aqui com você e a gente está tocando no caso da escola base. Amanhã ou depois, algum aluno de uma faculdade vai me ligar para falar sobre o caso da escola base. Alguém vai me chamar para conversar sobre o documentário. E eu tenho obrigação, o dever de reconhecer o meu erro, pedir desculpa para essas pessoas e alertar não só os novos jornalistas com quem eu converso bastante, que estão saindo das faculdades, mas também com os colegas, que a gente não pode cometer um erro como esse, porque destrói a vida das pessoas que a gente denuncia e a minha também. Hoje eu sou uma outra pessoa que eu não era há 30 anos atrás. O caso da escola base, ele foi um caso que tocou a você e toca até hoje, tocou a mim, que direcionou a minha carreira profissional e também emocional também, porque eu fiquei envolvido emocionalmente e isso ajudou a decidir o meu caminho. E é uma pergunta que eu faço. Aliás, antes da pergunta, eu quero lhe dizer também que esse caso da escola base, ele, digamos assim, pavimentou caminhos na seara jurídica. Nós tivemos a aprovação em 2019 da alteração da Lei de Abuso de Autoridade, proibindo o sensacionalismo por parte das autoridades policiais. Todas as decisões, as judiciais, quando elas abordam um tema de pré-julgamentos, elas citam o caso da escola base, inclusive no Supremo Tribunal Federal. Enfim, nós tivemos exemplo bastante e suficiente para que as coisas mudassem ou melhorassem. Então a pergunta que eu faço, no jornalismo, essa matéria também deve ser discutida nas academias ou na academia. E na sua vida profissional, o caso da escola base, qual o reflexo que ela teve? Ela alterou para melhor? Hoje a investigação ela tem uma outra pegada? Qual o reflexo que a escola base causou no exercício profissional, na sua visão, e também no exercício da atuação do Estado policial? Eu acho que o caso da escola base, e você que é acadêmico, é professor, é discutido não só nas faculdades de jornalismo, como também de direito, que é um exemplo, é um mau exemplo de mau jornalismo. E eu fui o protagonista. Deixasse isso sempre claro, porque eu não quero responsabilizar outras pessoas. Eu poderia ter evitado, não dado a notícia, esperado uma apuração maior. Mas quando o caso da escola base estourou, mudou muito. O jornalismo policial ficou muito mais cuidadoso, se apura-se mais, com mais assim, um pente fino. Sabe? Hoje, na televisão, a gente trabalha com produtores que, para mim, são os grandes idealizadores, os grandes responsáveis pelas reportagens que a gente faz. Eu sou repórter, eu apareço no vídeo, faço as entrevistas, participo da apuração. Mas a apuração feita pelos produtores, essa apuração é importante, porque eles vão ler documentos, vão conversar com as pessoas, vão fazer realmente, assim, uma investigação jornalística profunda, antes dessa informação, dessa história ir para o ar. Então, eu acho que casos como a escola base, na TV Globo e em outros veículos também que eu conheço, jamais vão se repetir. Se tomou um cuidado também, a gente, no caso da escola base, falou, o Valmir agrediu tal pessoa. Não, hoje a gente fala, segundo a polícia, ou a informação, o suspeito, a gente não acusa a pessoa diretamente, pode ser um subterfúgio, coisa que é uma técnica jornalística, né, para isentar a empresa e o próprio repórter, mas é um cuidado, né? Também, depois desse caso, a gente, acho que com receio, parou de cobrir esses casos. Quer dizer, vieram outras denúncias, mas esses casos de violência contra a criança, sabe, a gente colocava ali... Lá na TV Globo. Na TV Globo e em todo lugar. E agora já se cobre com mais frequência, porque as denúncias aumentaram também. Quer dizer, infelizmente não é um caso isolado.
E aí, como eu disse, né, como a gente já disse, quer dizer, esses casos acontecem com muita frequência. É impressionante como as crianças são vítimas no Brasil da violência sexual. E a maioria dos crimes acontece dentro de casa. Então, houve essa mudança, sabe? Nas faculdades de jornalismo se fala muito sobre o caso, sabe? Acho que na questão também nas faculdades de direito. E hoje a gente também trabalha com advogados. Existem advogados, no caso da TV Globo, se uma matéria, né? Isso, bem detalhada, né? Sabe? Então eu faço uma matéria, só que aí o departamento jurídico da Globo vai avaliar para ver se tem aquelas informações podem comprometer ou a empresa, ou o próprio jornalista, ou se aquela informação é realmente verdadeira. Então o jornalismo mudou muito e para melhor nesse tipo de apuração. Eu falo isso em nome da TV Globo, porque eu trabalhei lá 31 anos e 20 no Fantástico. Quer dizer, no final, antes da matéria entrar no ar, vira ali tem uma junta de jornalistas e advogados para avaliar se realmente aquela informação é verdadeira e vale a pena colocar no ar, porque é de interesse público. E outra, a gente pode confiar nas fontes, a gente fala fonte toda hora, mas acho que o jornalista tem mais fonte do que as praças de Roma, entende? Todo mundo tem fonte. São contatos que você confia ou não. Então você tem que ter um respaldo e desconfiar sempre, até ter a convicção pessoal junto, não só você, mas com outras pessoas, de que aquela informação, como eu já disse, é de interesse público e tem que ser colocada no ar. Mas mesmo assim, se cometem erros, se cometeram erros antes da escola base e depois. Tem casos que eu conheço que a gente poderia discutir num outro momento. Almir, nós estamos chegando ao final do nosso podcast, né? O tempo ele passa rápido e eu gostaria de passar aqui para as suas considerações finais, que você dissesse ou falasse algo que nós não falamos aqui, que você gostaria de ter dito, que você se dirigisse às pessoas que você mais ama. Você tem a sua esposa e quantos filhos? Tenho 2 filhas e 2 netos. 2 filhas e 2 netos. Se você quiser falar com eles agora, né, que estão nos assistindo aqui, com toda certeza, a palavra está contigo para as considerações finais. Sérgio, eu quero agradecer você, a sua equipe, são seus irmãos, o Igor e o Davi. Muito obrigado pela atenção, gostei de ser recebido. E eu queria contar uma coisa para vocês, é a primeira vez que eu participo de um podcast, desde quando eu saí da TV Globo há 9 meses. Eu sou convidado para falar sobre o caso da escola base, jornalismo investigativo, como você fez aqui. E eu sempre recusei. Eu não tenho muita vontade, mas com você, o contato que a gente teve e tal, esse primeiro contato, essa empatia e a sua sinceridade, e você confessar para mim que fez jornalismo, que fez direito, com base numa reportagem do caso da escola base, que foi um dos maiores erros da imprensa depois do caso dos irmãos Naves. Quer dizer, isso me emocionou, me tocou bastante e eu, não mudei para pior a vida das 6 pessoas, mas acho que eu mudei para o bem. Você cobrindo essa área, você advogando nessa área, você, sabe, é um ponto importante nessa luta contra a injustiça no Brasil, que acontece cada dia, a cada segundo, a cada minuto, entendeu? Então, eu quero te agradecer, fiquei feliz da forma como fui recebido aqui, das suas palavras de atenção, de carinho comigo. E agradecer, falar, espero que um dia os meus netos possam ter uma imagem minha e uma visão assim bem humana e bem sincera e emocionante, vendo e ouvindo o seu podcast. Para mim, marcou bastante essa vinda aqui para Goiânia, participar do encontro com os advogados, mas particularmente nessa conversa que a gente está tendo aqui. Eu passaria o dia aqui conversando se você tivesse paciência, mas obrigado pela atenção e pelo carinho. Olha, Valmir, a honra é toda minha, viu? A honra é toda minha, e eu gostaria de dizer uma coisa para sua família, né, para sua esposa, para suas filhas, para seus netos, olhando nos seus olhos e do fundo do coração. Você é uma pessoa que, para mim, atingiu o mais alto grau da sabedoria. Por quê? Porque a pessoa sábia é aquela pessoa capaz de se dirigir ao espelho da alma e, com coragem, reconhecer eventuais erros que praticou na vida. E, através desses erros, plantar aquelas mais belas sementes daquilo que todos nós buscamos, as sementes da virtude. Você é uma pessoa virtuosa. Você é uma pessoa reconhecida nacionalmente.
pelo profissional que você foi, pelo profissional que você continua sendo, mas principalmente pelo homem que você é. Então eu me sinto muito lisonjeado, muito agradecido por esse dia. Agradeço mesmo, penhoradamente a Deus, por ter me dado a oportunidade de estar aqui na sua presença. Eu que agradeço a oportunidade que você está me dando. E eu não vou só te dar a mão, eu quero te dar um abraço também. Tá? Sim, com certeza. Muito obrigado. Eu que agradeço a atenção, obrigado pela paciência aí comigo. Não, muito obrigado. E me despeço aqui emocionadíssimo, né, dos nossos ouvintes, das pessoas que nos acompanham. Agradeço aqui aos meus irmãos, o Igor e o Davi Serra, do Estúdio Way, por ter proporcionado este momento. Quero dizer a vocês também, Valmir, que ao final desse nosso bate-papo, eu vou postar trechos deste caso, né, da época, para que as pessoas que não viveram, ou as pessoas dessa nova geração conheçam o que aconteceu no caso da escola base, para que se inteirem e compreendam melhor esse nosso bate-papo. E espero, Valmir, que nós possamos nos encontrar outras vezes para falar não mais da escola base, que agora esse vai ser uma página virada, e espero que a sua alma esteja tranquila com essas singelas palavras, mas de outros casos que você atuou e que contribuiu para a informação, para a evolução da sociedade. Então, muito obrigado a todos vocês e até o nosso próximo encontro. Um caso que marcou a imprensa brasileira. Aconteceu nos anos 90, quando donos de uma escola foram acusados pela polícia de abusar sexualmente de crianças. O avanço das investigações e novos laudos periciais comprovaram que eles eram inocentes. Valmir Salaro foi o repórter que fez a primeira reportagem sobre a escola base. 28 anos depois, ele revisitou esse episódio doloroso num documentário que está sendo lançado agora. Numa sala de cinema cheia, 3 pessoas juntas, pela primeira vez, vão acompanhar o filme que conta a história de todas elas. A história que mudou para sempre a vida do filho de um casal preso injustamente, de uma mulher acusada de um crime que não cometeu e de um jornalista. Estão prontas as primeiras cédulas da nova moeda, o real. Senna volta a Interlagos para rever a curva maldita. Essa história começa em março de 1994. Foi quando o repórter recebeu a denúncia de algumas mães contra donos da escola onde seus filhos estudavam. A fachada da pré-escola base na região central de São Paulo pode esconder uma agência que alugava crianças para fotos e vídeos pornográficos. E eu fiz a reportagem do caso da escola base, foi a primeira vez, para o Jornal Nacional. E aquilo explodiu. No dia seguinte, as manchetes pipocavam em jornais e outras emissoras de TV. Tudo baseado na denúncia das mães. Um filho seu é levado a fazer uma coisa, você não sabe. Ele conta, ele chorou. Foram tiradas fotos eróticas de adultos com ela. E num laudo que chegou por telex para a polícia 24 horas depois das primeiras denúncias. O senhor está convencido de que houve práticas liminosas? Isso já está provado. O maior desafio da polícia agora é descobrir uma prova. Parecia ser mais uma das várias histórias policiais que Valmir Salaro, 42 anos de carreira, cobriu. Mas não foi. Valmir, eu te conheço há 10 anos, desde que eu comecei a trabalhar no Fantástico. E você é uma pessoa divertida nas nossas reuniões de pauta, nas conversas informais, mas toda vez que você toca no assunto escola base, aí tudo muda, né? Eu era uma voz solitária, que a maioria dos jornalistas que cobriu esse caso nunca quiseram falar sobre o erro. As pessoas, obviamente, preferem falar sobre os acertos e as grandes reportagens que fizeram. Eu não. Eu acho importante falar sobre o erro da escola base em todos os aspectos para alertar não só os colegas nossos de redação, mas também os novos jornalistas que estão vindo para ficar no nosso lugar ou trabalhar junto com a gente.
Eu acho que muitas vezes as pessoas veem o jornalista como um herói. E aí quando você mostra um jornalista, né, consagrado, se abrindo dessa forma, falando sobre uma dor que ele carrega, eu acho que de alguma forma serve para mostrar, para humanizar um pouco o jornalismo e os jornalistas. Eu acho que de alguma forma também aproxima as pessoas do jornalismo. Vocês em si têm que ponderar muito o que falam, o que vocês falam tem muita vida. Nas faculdades de jornalismo, o caso Escola Base é sempre citado, debatido, porque ele deixou uma cicatriz na história da imprensa. Os diretores e professores da Escola de Educação Infantil Base não apareceram mais depois das denúncias de que várias crianças que estudam aqui foram vítimas de abuso sexual. Uma coisa que me assustou muito foi que houve a notícia. No dia seguinte a escola estava fechada, no mesmo dia a escola foi depredada, foi pichada. A primeira consequência para a escola, né, visivelmente mais impactante, é a depredação. Naquela época, uma época pré-redes sociais, com uma acusação desse tipo, né? E aí você tem as consequências para a vida das pessoas, né? A escola era o sonho. Eu tive duas coisas massacradas, o meu lar e a escola. Então, o meu santuário e o meu sonho. Não só as pessoas, mas a família das pessoas, né? Quando o Valmir Salário deu em primeira mão a notícia dos meus pais, eu tinha 14 anos na época, foi uma revolta tão grande que se a gente se trombasse, se encontrasse, mesmo ele querendo pedir desculpa, mesmo ele falando, olha, eu errei, eu acho que eu teria dado uns socos ali, viu? A gente consegue mergulhar na vida dos filhos dos donos. E eles contam que durante boa parte da vida deles, eles não estavam com os pais por perto, porque os pais tiveram que fugir. Eu dormi, quando acordei eu não tinha mais meus pais. Ai, eu vou chorar. O que aconteceu foi em 94, foi que a vida de um repórter se cruzou com a vida de pessoas que foram acusadas de abuso sexual. E essas vidas todas, ao se cruzarem, elas foram modificadas. Passados 28 anos, essas vidas se reencontram, provocadas por esse documentário. Valmir, bom? Tudo bem com o senhor? Tudo bem, você? Tudo bem? Quanto tempo, né? Mais tempo. Pelo pouco, seu Valmir, desculpa. Não, você tem que ser franco comigo, é isso que eu quero. Porque só agora. E conforme esse passado é resgatado, o Valmir é transformado. As pessoas que o Valmir encontra são transformadas. E eu espero que as pessoas que vão assistir esse documentário sejam transformadas também. A estreia para o público foi marcada por muita emoção. Agora, Escola Base, um repórter enfrenta o passado, está disponível no Globoplay. Sou outra pessoa por causa do caso, né, também. Grande parte da minha vida é por causa do caso. Voltar o passado aí dá uma dor, né? De ter visto tudo aquilo, ter coisas que eu não sabia. Então aí eu comecei a ver notícias que eu não tinha visto. Então aquilo mexeu, né?